Bom dia para todos. Vamos a começar nossa webinar de hoje falando de alguns motivos, sim? 6 motivos para fazer backup do Office 365 para todos os clientes que hoje já estão trabalhando com a ferramenta na nuvem, para os clientes que já têm planejado, né, no próximo ano trabalhar e levar informação para lá, e algumas boas práticas para justamente atender essa demanda, sim? Primeiro passo, están todas as linhas silenciadas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, lembre que tem aí o chat. Assim verificamos todas as dúvidas e as perguntas aí no final. E vamos estar compartilhando assim, a gravação e a apresentação dias depois, já na próxima, aí na página do BIM, sim? Bem, aqui falando um ponto bem importante, não? As próprias necessidades quando trabalhamos já com esse backup do Office 365 na nuvem, e verificar aqui, estamos falando já de uma exclusão acidental, qualquer tipo de possibilidade que alguma pessoa apague algum item, algum aplicativo próprio do Exchange, a confusão na política de retenção, vamos a falar disso bem fácil para compreender aí como trabalha a ferramenta na nuvem, e o que precisa cada cliente com a própria política de retenção. Qualquer tipo de ameaça interna, propriamente falando já de segurança, as ameaças externas também, o ransomware, os aplicativos também que tem o próprio malware, qualquer tipo de requisito legais, que temos que ter aí o compliance nas próprias infraestruturas, e o gerenciamento e as próprias migrações também, para as implementações híbridas, trabalhando tanto on-premise localmente como na nuvem. Aqui temos, justamente falando da política de retenção, o que é exatamente como trabalha o backup da Microsoft. Temos aí o tempo acima, uma semana, um mês, 3 meses. E aí temos os itens na esquerda, para compreender bem quais são as possibilidades, falando de dados de pasta, caixa de entrada, os itens que ficam aí na lixeira, e todas as possibilidades quando os dados são excluídos permanentemente. Então, temos uma possibilidade, por exemplo, se você apaga um arquivo, tem 30 dias, já no dia 31, já esse correio, esse calendário, o appointment, já fica diretamente fora. As próprias políticas que oferece justamente a Microsoft têm essas limitantes. Sim? Aqui temos como vai esse tempo meio entre justamente os dados e a descoberta, mais de 140 dias, e diferentes possibilidades. Temos 30 dias para, no caso dos itens na lixeira, os funcionários fora da empresa também, que é a informação crítica de qualquer tipo de pessoa, e também 3 meses para todos os itens excluídos do SharePoint e do OneDrive também, todas essas limitantes. Não? Nesse caso, já trabalhando com a ferramenta da BIM para fazer o backup do Office 365, ter justamente tudo, tem poder preencher as lagunas, temos que compreender como trabalhar com a ferramenta da BIM, nos vai ajudar justamente para ter uma própria política de retenção e também qualquer tipo de recuperação. Responsabilidade compartilhada, aqui temos. A percepção do cliente é que a Microsoft cuida de tudo. Temos a informação na nuvem, é a Microsoft justamente que tem a informação lá e cuida de tudo. A infraestrutura, os dados. Na realidade a Microsoft cuida da infraestrutura, mas os dados são responsabilidade do cliente, de nós. Temos esse tempo de atividade no Office 365, e já quando falamos que precisamos, por exemplo, ter uma política de retenção a longo prazo, é onde temos que planejar, já trabalhar com BIM. Aqui temos um modelo, a responsabilidade da Microsoft,
tem aí o link depois já para também ter informação adicional com essa a responsabilidade da Microsoft, já trabalhando propriamente como responsabilidade primária na infraestrutura global da Microsoft, os tempos de atividade dos serviços na nuvem e qual é a responsabilidade de vocês, cuidar desses dados no Office 365, o acesso e controle, sim? Tecnologia e suporte, a replicação dos dados do Office 365, sim? Uma redundância geográfica, a responsabilidade da Microsoft, e já falando da nossa responsabilidade, uma cópia dos dados armazenados em um local diferente, tanto na própria nuvem, em outra nuvem, localmente, mas é nossa responsabilidade já, além da infraestrutura e o que atende Microsoft, de ter também cópias dos dados bem críticos, como o correio, o SharePoint e o OneDrive. A informação da lixeira, no caso da Microsoft, e a retenção total dos dados, a responsabilidade de nós. Já falando da segurança, imagina aí o nível de infraestrutura física, lógica, todos os controles próprios para o administrador, e já começar com a responsabilidade nossa de ter internamente uma exclusão acidental, os agentes maliciosos, sim? Adulteração, diferentes tipos de provas, e já falar segurança, ransomware, malware, qualquer tipo de hack também, sim? Falando da regulamentação, ou função como processador de dados, isso se ocupa o próprio Microsoft, e a função como proprietário dos dados é nossa, atender às regulamentações corporativas, as demandas de assessores jurídicos. Então, nesse caso aí temos bem claro essa responsabilidade compartilhada dos dados, tanto na nuvem, para a Microsoft como para nós. Então, aqui temos o modelo de responsabilidade compartilhada, sem backups do Office 365, temos o acesso ao controle limitado aos próprios dados de nossa infraestrutura, essas lacunas na política de retenção, temos riscos de perda de dados, temos vulnerabilidades em segurança e temos riscos para as regulamentações. Sim? Então, melhor backup e recuperação de serviços da nuvem, o BIM Backup para o Office 365. Diferentes opções, justamente não estamos falando de substituir a necessidade de ter o backup, é adicionar justamente uma ferramenta para a infraestrutura de vocês, para trabalhar com a informação e os dados que vocês têm na nuvem e oferecer justamente diferentes possibilidades para copiar esses dados, para copiar para a nuvem, copiar para diferentes armazenamentos, e ter sempre a garantia dos dados críticos para nós. Temos o BIM Backup para Microsoft Office 365 Community Edition. O produto foi justamente e é específico para implementações do Office 365 com 10 usuários, como para testar também a ferramenta. Nós, que somos os engenheiros, podemos acompanhar vocês em qualquer tipo de prova de conceito, testar a ferramenta, verificar qual é o comportamento do backup e da recuperação, uma boa prática também. Já falando do backup e de recuperação, proteger os dados do Office 365, restaurar qualquer tipo a nível do item, a nível do arquivo individual, o correio, o calendário, qualquer tipo de recuperação granular, propriamente com o explorador do Exchange, nesse caso, o Exchange, também o SharePoint e o OneDrive também, E os requisitos legais e de conformidade, ter sempre a possibilidade de trabalhar junto com as regulações também. Lembre que tem aí o chat, sim, para qualquer tipo de dúvida ou pergunta. Aqui temos justamente todas as possibilidades, 25 maneiras de trabalhar com a recuperação do Exchange, do SharePoint e do OneDrive. Sim? Qualquer tipo de recuperação a nível granular, conseguimos trabalhar com a recuperação de tudo e também, por exemplo, recuperar no tempo específico, tanto no caso do Exchange, tanto no caso do SharePoint. E imagina, então, fazemos simplesmente o backup e já temos diferentes possibilidades para
trabalhar com a recuperação. O caminho, a inovação contínua, né? Começamos em novembro de 2016 com a primeira versão do Office 365, uma versão inicial, para proteger os dados do Exchange online e o Exchange on-premise local, backup e recuperação, discovery dos dados do correio. Outubro de 2017, a versão 1.5 da ferramenta, escalabilidade, arquitetura, multirepositórios, bem importante, já com o suporte para trabalhar com o PowerShell, para trabalhar com o RESTful API também, restaurações de serviços para clientes que trabalham como provedores de serviços, suporte para pastas públicas, imagina aqui, todas as possibilidades que vai adicionando justamente no roadmap da ferramenta ABIM. Continuar nesse caso, julho do ano passado, versão 2, toda a proteção de dados para OneDrive também, os dados para SharePoint, com um assistente de tarefas totalmente reformulado, diferentes possibilidades de suportes para caixas de grupo, backup de blocos de anotações do OneNote também, temos a possibilidade de restaurar os dados localizados no Teams também, e todo o suporte total para PowerShell e para RESTful API também. Aí temos bem essa inovação e as diferenças, com as diferentes edições do backup para o Office 365. Dados gerais, imagina esse crescimento dos clientes no ano passado, quantas organizações fizeram o download do produto para testar a ferramenta, uma ferramenta que você somente faz aí a descarga, instala, adiciona uma conta, agora vamos a verificar isso aí no laboratório, e 7 milhões de usuários já tem Office 365, justamente, imagina a possibilidade de ter segurança de tudo, informação na nuvem, trabalhar localmente, copiar também para qualquer ponto. Mais 6.500 clientes e contando, diferentes no mundo, a possibilidade de trabalhar justamente e garantir a recuperação dos dados, a segurança dos dados também. O que dizem justamente os clientes, sim? Eles trabalham com diferentes possibilidades, tanto em infraestrutura virtual, como equipos físicos, como na nuvem, porque BIM trabalha com todas as cargas de trabalho e justamente adicionando para vocês a possibilidade de trabalhar também com essa ferramenta para ter o backup do Office 365. Sim? Reconhecer como essa inovação no último ano foi mudando a ferramenta também para acompanhar em todos os requerimentos dos clientes, atendendo tudo, Exchange, SharePoint, OneDrive, recuperação granular, sim? Segurança, sim? Regulamentação. Como funciona? Sim? Aqui temos o exemplo nesse slide, temos o Office 365, na nuvem, Exchange, SharePoint e OneDrive. Temos o Office, aí o backup para o Office 365 instalado. Configuramos o repositório. Temos também clientes que trabalham com Exchange local, o SharePoint local, tem tudo junto, tanto um ambiente híbrido, misto, um ambiente misto para trabalhar justamente. E aí temos o backup. E aqui já diferentes opções, não? No caso da recuperação, temos para trabalhar com os exploradores justamente do Exchange, do SharePoint e do OneDrive. Qualquer tipo de recuperação, restaurar para uma versão anterior, recuperar aí no momento para o mesmo Exchange, para o mesmo SharePoint, não? Temos como salvar, temos como ter qualquer tipo de possibilidade, levar para o PCT, levar para o arquivo de mensagem. Então, todas as possibilidades que temos para não somente garantir o serviço, todo tipo de recuperação também. Bem, vou mudar aqui para o laboratório. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, tem aí o chat, sim. Vamos a iniciar aqui. BIM Backup para o Office 365. E já conectamos
na console. Aí temos a ferramenta. Primeiro passo, né? Nesse caso aqui temos o licenciamento. Podemos comprar para todas as pessoas, para todas as contas que temos na organização, ou podemos começar fazendo, por exemplo, o backup dos usuários críticos, por exemplo. Primeiro ponto, adicionar justamente uma organização aqui. Temos como trabalhar com o Office 365 direito na nuvem, se precisamos trabalhar com o Exchange somente local, ou se temos um ambiente híbrido, misto. Nesse caso, somente precisamos sim gerar aí uma conexão, uma conta de um usuário, uma senha, e vocês já conseguem, nesse caso, garantir a conexão com a informação aí na nuvem. Aí temos como garantir os próprios permissos para o correio e também adicionalmente para o SharePoint e o OneDrive. Temos direito já a comunicação com a ferramenta e os dados na nuvem. E já podemos, nesse caso, começar a trabalhar gerando o backup. Vamos a colocar aqui para fazer o teste. E temos como fazer o backup de toda a organização. Ou temos, por exemplo, como fazer isso por usuário, por grupo ou por organização, de acordo o próprio Exchange de cada cliente. Podemos selecionar, nesse caso, da própria organização, ou como falamos, se começamos a trabalhar, por exemplo, e compramos para as 100 contas críticas, ok, começamos a fazer backup disso. Temos como trabalhar com exclusão, podemos selecionar uma organização e excluir algum grupo, algumas contas de usuário para deixar fora do próprio backup. O proxy, lembrem, o que faça bem sempre a compressão dos dados, e o repositório. Nesse caso aqui temos o repositório local gerado, o agendamento, para verificar dia e horário para fazer propriamente o backup. Sempre BIM vai procurar fazer esse backup com sucesso. Temos os reententos automáticos e a possibilidade também de gerar uma janela específica de backup para os dados na nuvem. Bem fácil, bem prático. E aqui temos para trabalhar com a recuperação. Nesse caso, vamos a iniciar. Temos sempre as possibilidades de tanto fazer uma recuperação granular com o próprio explorador, ou temos a possibilidade aqui, como falamos, de fazer uma recuperação num ponto no tempo específico. Trabalhando com o último ponto ou trabalhando com os pontos que deixamos configurados. Aqui temos o explorador do Exchange. Todas as pessoas. A própria estrutura aí do Exchange também. Aí temos, por exemplo, os correios. E temos, fazendo clique no correio, todas as opções de recuperação acima, botão direito também, bem fácil. Restaurar para a mesma pessoa, restaurar para outro ponto, levar para PCT, para MSX. Bem prático e 100% granular, não? E a mesma coisa para trabalhar também, nesse caso aqui, SharePoint também, a recuperação num ponto no tempo específico, e para trabalhar, nesse caso, com o explorador do SharePoint também. Temos clientes que, além do SharePoint pessoal de cada usuário, tem os SharePoints corporativos, não? Bem críticos. E nesse caso também conseguem trabalhar e recuperar a nível granular o que vocês precisam. Quer recuperar o documento, o site, qualquer coisa também. Restaurar o documento, guardar. Então, o que oferece BIM justamente a possibilidade de proteger os dados na nuvem,
localmente, ambientes híbridos mistos também, acompanhar os clientes que hoje estão trabalhando de maneira local e precisam migrar para a nuvem. Além disso, os clientes que já estão na nuvem e querem voltar para o ambiente local, tem todas essas possibilidades. Né? Tem aqui na infraestrutura de backup, a configuração do proxy, a configuração do repositório de backup, e o histórico aqui para verificar qual é o comportamento da ferramenta, o passo a passo, o que vai fazendo o backup. Nesse momento, agora está fazendo, por exemplo, o backup, estão tentando restaurar alguma coisa aí no laboratório. Vou pegar isso, senão vou estar alguma pessoa cobrando agora. Bem, voltando já aqui na apresentação, pontos principais, o que falamos, tem aí uma leitura na página justamente com esses 6 motivos principais para trabalhar com o BIM Backup para o Office 365. Fazer somente a descarga, o download do produto, testar por 30 dias. Lembre que tem a edição Community Edition com até 10 usuários e é gratuito. E vamos a verificar agora, sim, as perguntas de vocês. Bom dia. As políticas de retenção Microsoft para Office 365 são estáticas. Ou posso alterar conforme minhas necessidades? Sim, o que oferece BIM justamente adicional a esse backup do Office 365 é ter as próprias políticas de retenção. Sim? Temos clientes que, por exemplo, não querem trabalhar com um repositório local e eles querem adicionar, por exemplo, o S3 de Amazon e deixar a informação. Sim? Fazer o backup dessa informação e deixar na nuvem do Amazon, por exemplo. Então, temos diferentes características e também, justamente, o produto da BIM, um ponto bem crítico é ter uma própria política de retenção para cada cliente. Sim? Se podemos enviar a PPT para apresentar, sim, agora vamos estar compartilhando. Igualmente, agora, já nesse momento, vou estar deixando aí meu correio aqui da BIM, para qualquer tipo de pergunta, dúvida, ação para o cliente, uma ligação, gerar um dimensionamento para isso, para qualquer tipo de ferramenta da BIM, virtual, físico, o que vocês precisam, tem aí estou deixando, gustavo.dutchman@bim, assim fico à disposição de vocês. Sim? Protege arquivos de team, sim, nesse caso, os arquivos de team têm que trabalhar em um SharePoint, por exemplo, sim? Então, aí temos também, posso enviar os passos ou como tem que estar configurado o Teams para também adicionar nesse backup e ter a recuperação também. Poderia exibir novamente o slide referente ao período de retenção dos dados da Microsoft? Sim, podemos voltar. Só um momento. Aqui temos a política. Estão pedindo aqui. Aqui. Aí temos a política de backup. Quanto é o tempo em dias que temos a possibilidade de não ter algum problema com os dados, não? Justamente nisso, não? Os itens da lixeira, quando um funcionário deixa a empresa, sim? Os itens excluídos do SharePoint, do OneDrive também, diferentes possibilidades aí, não? E que precisamos justamente ajustar isso. Não? Bem, continuamos. A apresentação será compartilhada, sim, tanto o webinar na página da BIM como a apresentação serão compartilhadas para vocês. O BIM Backup é uma VM em cloud? Boa pergunta. Não, a BIM você consegue, por exemplo, hoje
diferentes possibilidades. Por isso é que deixei aí meu correio. Por quê? Porque para cada cliente temos que fazer o dimensionamento diferente. Então, temos clientes que hoje trabalham com infraestrutura local, que eles precisam migrar a infraestrutura para a nuvem, trabalhar na nuvem. Temos já clientes que trabalham direito na nuvem, temos clientes que... Então, temos que fazer o dimensionamento inicial para verificar como estão trabalhando hoje, qual é a ideia e o projeto, como querem trabalhar nos próximos 3 meses, um ano, sem problema. Mas a BIM trabalha tanto localmente, na nuvem, atendendo qualquer tipo de possibilidade ou de requerimento dos clientes. Então, tem aí meu correio para qualquer possibilidade de gerar o dimensionamento, testar a ferramenta, podemos fazer uma prova de conceito, sem problema. Podemos fazer backup de ambientes híbridos apenas local e apenas Office. Sim, correto. O BIM atende tanto local, na nuvem, como ambientes híbridos, ambientes mistos também. Aceita repositórios em nuvem, correto. Temos, por exemplo, o S3, e você consegue gerar e levar para o repositório na nuvem também. Dimensionamento de armazenamento. Bem, nesse caso temos que verificar qual é o tamanho total da infraestrutura do Exchange, do SharePoint, do OneDrive de vocês, e fazemos o dimensionamento de acordo a uma própria política de retenção desses dados, para ter uma ideia inicial do storage que precisamos para justamente ter esse dado e ter o correto dimensionamento para o armazenamento. Posso fazer backup de um tenant de Office 365 e restaurar em outra? Sim, já falando propriamente, imagina que temos os próprios provedores de serviços que eles oferecem justamente, sim, também qualquer tipo de serviços, mas você consegue adicionar aí não só uma organização, você consegue adicionar diferentes organizações também no Exchange, ou como verificamos quando tentamos aí com o teste de um backup, consegue também adicionar diferentes organizações, grupos, sem problema. O BIM também faz backup do Microsoft Teams, que é basado em SharePoint, correto? Sim, sim. Nesse caso, trabalhamos de maneira correta com o Teams no SharePoint. O licenciamento é por usuário, e lembrem que, como falamos, para os clientes que trabalham com o SharePoint corporativo, somente adicionam para cada SharePoint corporativo, além das contas de usuários, tem 100 contas e 25 SharePoints, precisam 125 licenças para a ferramenta. As limitações de community somente essas 10 contas, o produto gratuito, quando vocês precisam já trabalhar com mais de 10 contas, já nesse caso tem que comprar licenciamento, correto. Existe uma forma de deixar o backup eterno para alguma caixa de e-mail em específico? E vocês têm a possibilidade de gerar o agendamento para uma conta de um usuário, e geram aí uma própria política de backup para essa conta específica. Para quem vai adquirir o BIM Backup Replication, tem como incluir o pacote para Office 365? Sim, correto. Quando fazemos esse dimensionamento e falamos com os clientes, tanto na demo ou na própria cotação, já podemos justamente adicionar tanto a infraestrutura virtual, a infraestrutura física, se o cliente tem máquinas virtuais na nuvem, contar e trabalhar também com essa cotação com as contas que tem no Office 365, tudo. Como faço o sizing para o repositório? Não temos uma ferramenta para o sizing do Exchange, sim? Assim como temos, por exemplo, para infraestruturas virtuais e físicas, localmente, na nuvem. Mas podemos trabalhar juntos, sim? Porque simplesmente é conhecer um pouco da infraestrutura, o tamanho total que vocês têm no próprio Exchange, SharePoint, OneDrive, e verificar aí com o proxy, a compressão dos dados, e qual é o repositório inicial para trabalhar isso, não? Porque cada cliente tem uma política de retenção diferente, mas podemos fazer isso juntos. Opção para guardar em nuvem ou local, podem trabalhar tanto localmente como na nuvem.
Tem uma versão full do BIM, incluído todos os recursos. Vocês têm diferentes ferramentas. Temos a suíte de disponibilidade, onde trabalhamos com o BIM Backup e Replicação, também a BIM One, temos o backup para o Office 365, não tem um pacote completo com tudo, mas sim, temos aí essas diferenças e deixamos tudo junto junto com o parceiro fazemos, não, a cotação. Sim. Sempre trabalhando com a compressão e duplicação. Por que a BIM não lançou ainda uma appliance virtual? Boa pergunta também, hein? Boa pergunta. Imagina que a BIM vai trabalhando e adicionando, né, nos updates, né, e todos os meses, diferentes possibilidades, né, para atender tudo os requerimentos dos clientes. Comenzamos con a parte virtual, adicionamos os equipos físicos, atendemos qualquer tipo de carga de trabalho, agentes de AX, dos solares. Sim? Então, vamos trabalhando justamente um backup para Office 365, diferentes possibilidades, mas temos o roadmap dirigido para todos os pontos, agentes virtuais, nuvem, e acompanhamos e fazemos não somente o dimensionamento inicial, sino também acompanhamos, não, fazendo uma arquitetura para uma correta implementação com as melhores práticas. Pode ser armazenado no Azure ou no S3, sim, correto, sem problema. O licenciamento por usuário de Office 365, 300 usuários, 300 agentes. Sim, 300 usuários, você precisa comprar 300 licenças, correto. Bom dia, consigo fazer backup dos projetos Power BI, Power Apps. Nesse caso, a ferramenta está atendendo o Office 365, sim, com o Exchange, SharePoint e OneDrive. Adicionalmente, o Teams também, que está configurado no SharePoint. Modelo de licenciamento, já falamos, uma licença para o Exchange e outra para o Power BI para fazer backup. Não, você tem que licenciar por conta. E nesse caso, se não é uma conta de um usuário, adiciona assim, como no caso do SharePoint. No caso, eu gostaria de fazer backup dos sites do SharePoint, as licenças são por usuário, correto, o que falamos. Precisam para o SharePoint corporativo uma conta, como se fosse um usuário. E se já está integrado o Office 365 no BIM Backup e Replicação. Uma pergunta já que os clientes precisam já não, ter tudo integrado, mas está no roadmap, acho que em alguma já atualização do produto vai estar trabalhando isso. Hoje BIM, o que falamos, sim? Tem a possibilidade de proteger todas as cargas de trabalho. Então, acho que no roadmap, um segundo passo é começar já a gerar toda essa integração adicional. Bem, não temos mais perguntas. Somente agradecer para vocês. Muito obrigado, sim, pelo tempo de hoje. Vamos estar compartilhando o webinar e a apresentação para vocês. Tem o meu correio aí, gustavo.duchman@bim. Qualquer dúvida, qualquer pergunta para o Office 365, para qualquer produto da BIM, eu posso acompanhar a vocês, sim, e fico à disposição, sim, sem problema. Podría explicar melhor o licenciamento, como seria para o Office 365 Business com Exchange, OneDrive e SharePoint? É bem claro. Por quê? Porque nesse caso, sim, você tem, por exemplo, 30 usuários, que ele tem o próprio Exchange, SharePoint e OneDrive. Com essa licença para essa conta, você faz o backup das três coisas. Se além tem o Teams no SharePoint, também consegue. A única diferença é se, além das contas de usuários, vocês têm SharePoints corporativos. Então, tem 30 contas de usuários que podem fazer backup de tudo, mas tem 10, por exemplo, SharePoints corporativos. Tem que, adicionalmente, comprar 10 licenças e atender o SharePoint corporativo como se fora uma conta de um usuário adicional. Sim? Beleza. Novamente, gente, muito obrigado pelo tempo de hoje. Continuamos trabalhando, falamos na próxima webinar também. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, fico à disposição de vocês. Sim? Bom dia para todos.